sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, nesse texto que nós vamos entrar hoje no capítulo 18, né? Pela manhã nós encerramos o capítulo de número 19 e vamos entrar agora no capítulo 18. Nós temos alguns anos que estamos passando pelo livro dos Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos então entrar no capítulo 18. Primeiro vamos localizar o texto no qual nós estamos. Esse texto que vai do capítulo 16, versículo 11, até o capítulo 18, versículo 17, cujo título é Cidades da Macedônia. Cidades da Macedônia que foram visitadas pelo apóstolo Paulo por ocasião da sua segunda viagem evangelística. Paulo foi ali evangelizando e na companhia de Silas e também de Timóteo, e nós vamos ver agora no capítulo 18, ele encontrando mais um casal que vai fazer parte da sua equipe de evangelizadores, Priscila e Áquila. Muito bem, esse texto todo aí, ó, Cidades da Macedônia, está dividido assim, ó. A primeira cidade que Paulo foi a cidade de Filipos, para quem ele escreveu depois a carta aos Filipenses. Depois, no capítulo 17, que nós terminamos hoje de manhã, Paulo passou por 3 cidades. A cidade de Tessalônica, para onde ele escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois a cidade de Bereia, para onde ele não escreveu nenhuma carta. E por último a cidade de Atenas, na Grécia. Ele também não escreveu nenhuma carta para Atenas, mas ele passou por essas 3 cidades. Agora nós vamos entrar no capítulo 18, a visita de Paulo à cidade de Corinto. Por isso, Atos 18, de 1 a 17, o título é Corinto. Corinto era uma cidade na Grécia, uma cidade portuária, e a maior fonte de renda da cidade, ela vinha da prostituição, que acontecia nos portos da cidade de Corinto. Era grande o movimento ali de comércio de navios mercantes nos portos da cidade de Corinto, e era grande a prostituição nessa cidade de Corinto, e nessa cidade eles cultuavam uma falsa deusa chamada Afrodite. Afrodite, uma deusa que era adorada através das imagens de esculturas que eles faziam e dos sacrifícios que eles faziam. E Afrodite era a deusa, era tida como a deusa da prostituição, a deusa da promiscuidade sexual, da imoralidade sexual. É baseado no nome dessa deusa que existem por aí coisas que crentes não compram e não usam, produtos afrodisíacos. Esses produtos afrodisíacos têm esse nome porque vem do nome dessa deusa, falsa deusa, que na verdade é Satanás, é demônio, tá? Que em Corinto era invocado, porque a prostituição naquela cidade era muito grande, e adoravam então essa deusa chamada Afrodite, deusa de toda promiscuidade sexual, prostituição e imoralidade. É nessa cidade que Paulo vai entrar aqui no capítulo 18 e pregar o evangelho. Muitas pessoas vão ser convertidas, um grande número de pessoas vai ser convertido. Era um tempo de avivamento, e esse avivamento chegou aí na cidade de Corinto, e posteriormente, anos depois, Paulo escreveu para esses coríntios 2 cartas, né? A primeira carta aos Coríntios e a segunda carta
aos coríntios. Vamos ver o início dessa evangelização, então. Primeiro, o tempo que Paulo passou em Corinto, versículos de 1 a 11, e uma tentativa de aprisioná-lo, tentativa de prisão. Depois de evangelizar ali, muitos tentaram ali aprisionar o apóstolo Paulo por causa da pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho estava mexendo com a vida financeira da cidade, já que o grande lucro que havia nas cidades era o lucro adquirido pela prostituição. E quando Paulo prega o evangelho, pessoas são convertidas a Cristo e deixam de mexer com a prostituição e, portanto, para de correr esse lucro financeiro vindo da prostituição na economia. A pregação do evangelho acaba interferindo na economia da cidade de Corinto, e eles tentam prender o apóstolo Paulo por isso, como um subversivo que veio tirar a prosperidade da cidade ao anunciar um evangelho que proíbe a prostituição, que diz que a prostituição não é uma profissão, prostituição é pecado. E filhos de Deus não andam na prostituição, não vivem na prostituição e não comercializam nada que seja ligado à prostituição. Eu vi uma notícia 2 semanas atrás que no Rio de Janeiro, tem uma nova fase nas lojas chamadas de sexy shop. O sexy shop, lojas que vendem coisas sobre prostituição, sobre sexo e etc., está sendo agora frequentada por um grande número de evangélicos. Evangélicos comprando produtos, cresce o número de evangélicos que vão comprar produtos nos sexy shops que existe por aí, nas lojas de promiscuidade sexual que existe por aí. Filhos de Deus não participam disso. Esses evangélicos são falsos evangélicos. Está lotado de falsos evangélicos. Verdadeiros evangélicos têm evangelho, e o evangelho é santo. Os primeiros 11 versículos, então, o tempo que Paulo passou em Corinto. Esses primeiros 11 versículos estão divididos assim, ó. Versículo 1, a partida de Paulo para Corinto, como ele partiu da Grécia, de Atenas, da cidade de Atenas para Corinto, que também ficava na Grécia. Do versículo 2 ao 10, o ministério que ele exerceu em Corinto, e o versículo 11, coloca ali o tempo que ele passou ali. Às vezes a gente lê um texto como esse, do livro dos Atos, fala, é uma viagem que Paulo fez. E pensa que foi uma viagem de um fim de semana. Não, Paulo ficou em Corinto 1 ano e meio. 1 ano e meio ali pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho de Jesus Cristo naquela cidade. Esse período de tempo está registrado aí no versículo de número 11. Começando pelo versículo 1, leiam comigo, para não termos que repetir. Vamos ler juntos. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Amém? Então Paulo sai de Atenas, que era a capital da Grécia, e vem para uma cidade portuária, mais junto ali ao mar, a cidade de Corinto. Agora versículos de 2 a 10, o ministério de Paulo em Corinto. Esse texto está dividido assim, ó. Versículos 2 e 3 relatam o encontro de Paulo com esse casal de cristãos. Áquila era o marido de Priscila, esposa de Áquila, e esse casal vai, a partir agora do capítulo 18, acompanhar o apóstolo Paulo no seu trabalho de evangelização. E aí do versículo 4 ao versículo 10, as pregações de Paulo aqui na cidade de Corinto. Então, começando aqui com a chegada desses dois personagens, esse casal, Áquila e Priscila. Versículo 2, Paulo e o casal, e no versículo 3 diz que este casal tinha
a mesma profissão do apóstolo Paulo. Então, versículo 2, Paulo e o casal. Leiam comigo o versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, e Paulo aproximou-se deles. O versículo não diz para nós, mas o contexto de Atos vai dizer que Áquila e Priscila eram judeus, mas judeus convertidos a Cristo, convertidos ao cristianismo. Então, na verdade, eles eram cristãos, por isso que eles ficaram daí por diante na companhia do apóstolo Paulo. Agora, versículo 3, mesma profissão, leiamos juntos. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Eles eram então construtores de tendas, a mesma profissão que o apóstolo Paulo também tinha. O apóstolo Paulo, apesar de ser um evangelizador, um pregador do evangelho, ele não abandonou a sua profissão secular, que era ser fabricante de tendas. Inclusive, ele ensinou esse ofício para os seus companheiros, para Silas, Timóteo, também trabalharem com eles na mesma empresa. E Paulo, que escreveu que é justo e lícito que o pastor seja sustentado pela igreja que pastoreia. Isso é justo e lícito e bíblico, que o pastor seja sustentado pela igreja que ele pastoreia, que ele prega o evangelho. Mas Paulo não quis ficar recebendo nada de nenhuma igreja. Ele quis trabalhar com as suas próprias mãos, para depois poder ter a autoridade de dizer: essas mãos proveram ao meu sustento e eu não fui pesado a ninguém. Louvado seja Deus por isso. E Paulo achou então aqui mais um casal que trabalhava no mesmo ofício que ele. Vamos passar as pregações agora, que vem do versículo 4 até o versículo 10. No versículo 4 a 8, as ações de Paulo, e no versículo 9 e 10, uma visão de Jesus que Paulo teve. Durante o seu ministério, Jesus fez algumas aparições para o apóstolo Paulo. Ele não somente apareceu para o apóstolo Paulo lá em Atos 9, na sua conversão, mas durante todo o seu ministério, Jesus aparecia pessoalmente para o apóstolo Paulo para conversar com ele e orientá-lo acerca do que ele estava fazendo na pregação do evangelho. Não vamos chegar na visão de Jesus hoje, mas só hoje nas ações de Paulo, versículos 4 até o 8. Versículo 4 fala de judeus e gregos, pessoas às quais Paulo pregou o evangelho em Corinto. Umas tinham praticantes da religião judaica e outros não eram judeus, eram gregos, que os judeus chamavam de gentios. Versículo 4, leiam comigo. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, persuadindo aqui significa pregando o evangelho, tanto para judeus como também para gregos. E Paulo tinha esse costume estratégico dele, de quando chegava numa cidade, primeiro ele ia numa sinagoga judaica, porque ele era um ex-judeu muito conhecido de todos esses povos, formado em uma das principais escolas rabínicas de Israel, a escola de Gamaliel. Muito bem, esse foi o versículo 4 que nós lemos. Agora versículos de 5 a 8, o título é só de judeus. Versículo 5, o anúncio de Paulo. E versículos 6 e 8, 6 até 8, as reações de quem ouvia esse anúncio. Versículo 5, então, leiam comigo.
quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Aleluia. O Cristo é Jesus. Esse é o centro, a mensagem central da pregação do Evangelho. O Cristo é Jesus. O Cristo é uma palavra hebraica, Mashiach, que em português é Messias, que vem do grego Cristo, Christos, que é Cristo, e que traduzida para o português é ungido. O Messias não é uma outra pessoa, não. O Messias é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, único Salvador, que o apóstolo Pedro também pregou em Atos 4:12, dizendo: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Esse era o centro da pregação de Paulo, né? Nós não temos aqui, não foi o plano de Deus, como acontece às vezes em outras viagens, que aparece a pregação completa de Paulo. Aqui aparece só a mensagem central de Paulo nas suas pregações, que o Cristo é Jesus. O ungido por Deus para nos salvar é Jesus. Aleluia. Aí vem as reações das pessoas diante dessa pregação. E como as reações de muitos deles são contrárias, Paulo sacudiu as suas vestes, no versículo 6. E versículos 7 e 8 vai encontrar outros dois personagens aí, Tício e Crispo. Versículo 6, sacudiu as vestes, vamos ler juntos. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Como vocês não querem ouvir a pregação do evangelho da salvação, o sangue de vocês está sobre a cabeça de vocês. Essa aqui é a consciência limpa de um pregador que prega a palavra e que prega a verdade. Eu sou livre do sangue de todos vocês, porque em toda a vida que vocês me conheceram, me viram anunciando a única verdade que pode levar vocês para o céu. Sou livre do sangue de todos. É o que Paulo está dizendo aqui também. E disse para os judeus, então: se vocês não querem esse evangelho, eu vou pregar para os gentios, porque muitos gentios vão querer e vão ser convertidos em nome de Jesus. Então ele vai encontrar agora outros dois personagens que vão surgir aqui, Tício e Crispo, ok? Tício e Crispo. Nem todo nome bíblico é para você dar para os seus filhos, tá bom? Então, Tício e Crispo. Então, Tício no versículo 7 e Crispo no versículo 8. Versículo 7, vamos ler juntos. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. A palavra contígua significa parede com parede, né? A mesma parede da casa dele, do outro lado era a sinagoga. Como Paulo não era mais bem-vindo na sinagoga, ele foi para a casa ao lado, para continuar pregando o evangelho. Glória a Deus. Alguém poderia dizer assim: mas será que isso é ético? Ele pregar o evangelho do lado da sinagoga, será que isso é ético? A nossa ética cristã, ela é referente ao reino de Deus e não aos reinos da terra. O que não é ético perante os homens, é ético perante Deus. O evangelho é pregado a todo mundo, sem respeitar as crenças de ninguém. O evangelho não respeita a crença de ninguém, não. O evangelho diz que essas crenças são falsas, levam para o inferno, e que só ele, o evangelho de Cristo, leva para o céu.
Então não existe ética na pregação do Evangelho. Existe ética espiritual e não ética social, ética antropológica, ética humana, ética espiritual. Olha, Jesus disse: preguem o Evangelho a toda criatura. Tem crente que fala assim: eu não vou pregar o Evangelho para aquela pessoa ali, não, porque ela é espírita, vou ter que respeitar a religião dela. Não, o Evangelho não respeita a religião de ninguém, não. Pregue o Evangelho a toda criatura. Mas isso é ético? Essa é a ética bíblica, essa é a ética espiritual. Pregue o Evangelho a toda criatura. Aleluia. E o último versículo de hoje, esse personagem Crispo, versículo 8, leiam comigo. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Aleluia. O principal da sinagoga também creu. E eu acho que ele fez o seguinte: ele deixou a sinagoga e veio para a casa do Tício, porque é ali que Paulo agora estava reunido com os irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A evangelização do mundo ainda é o ministério que Jesus colocou sob a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade de pastores unicamente, mas de todo filho de Deus, de todo crente. Onde você trabalha, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho ali. Onde você estuda, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho ali. Onde você mora, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho ali. E seja com quem que você encontre ou conviva, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho para eles. Gostem ou não, creiam ou não. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.